Bom dia, mais um Questão Direito, o seu programa, a sua escola, a sua qualificação profissional, hein? Nada mais, nada menos hoje que o tema franquia, que é uma realidade. E você, corretor, precisa ter noção disso, hein? Hoje existem vários segmentos de franquias e um desses segmentos é o mercado imobiliário. Então nós temos aí diversas franquias do segmento do mercado imobiliário. Então se você é um corretor de imóveis que deseja uma franquia de uma imobiliária que já tem um nome no mercado, pode usufruir disso também. É uma realidade, como acontece muito nos Estados Unidos, tá bom? Quando a gente fala de franquia, muita gente critica, muita gente elogia, existe um debate muito grande. Fato é que dados, pesquisas comprovam a eficiência da franquia. Quando você abre uma empresa, segundo a pesquisa feita pelo Sebrae, você tem uma chance aí de 25% de quebrar. Então, quando você abre uma empresa, um comércio, você tem uma chance aí de 25% de não dar certo. É uma realidade. Pesquisas práticas do Sebrae. Quando você usufrui de uma franquia, essa chance de quebrar, essa chance de não dar certo, de 25%, cai para 3%. Então isso demonstra que franquia é um negócio interessante, sim, merece uma observação importante. Professor, e por que cai tanto, A margem de erro, a chance de dar errado cai tanto? Cerca de 6 vezes mais, se eu abro um negócio sem uma franquia, sem utilizar uma franquia, eu tenho 6 vezes mais chance de falir, de quebrar. Por que isso? Porque a franquia, se você for pensar, já é um nome no mercado, já existe no mercado, já é um negócio testado, aprovado. Então, por isso, quem tem acesso a uma franquia não comete esses erros de um negócio de início, um início de negócio. Você já entra numa coisa pronta, que já tem realmente um roteiro inclusive de sucesso. Então, essa é a realidade, tá? Os dados comprovam isso. Professor, quanto custa abrir uma franquia? Depende muito. Nós sabemos que hoje o mercado, a franquia é algo que iniciou aí nos anos 1960, nos anos 60, e a franquia hoje, nós temos mais de 3 mil franquias, é uma realidade, mais de 3 mil franquias. Então, temos o segmento do ramo de fast food, da alimentação, também temos franquias do mercado imobiliário, isso é comum, nós temos aí, não vou falar para não fazer propaganda, mas nós temos várias franquias no mercado imobiliário, então isso é interessante. No mercado imobiliário, o professor tem a oportunidade de ser advogado de algumas franquias, eu percebo que é interessante porque todo mundo capta, faz a captação de imóveis e o sistema é integrado. Então quem é o franqueador e o franqueado tem um relacionamento no sentido de dividir a captação. E aí existe um contrato entre eles para uma divisão dentro do sistema de corretagem. Então, mas é bem interessante, acho que vale a pena sim, em algumas situações, dependendo de onde você atua como profissional e aonde você quer chegar. Olha só, quando a gente fala de franquia, professor, o que é franquia? Franquia, na verdade, é o direito de uso da imagem, da marca. Eu tenho uma empresa que deu certo, constituída, sólida no mercado, e aí eu preparo essa empresa para virar uma franquia. Ou seja, você pode investir na minha marca, você vai pagar, vai seguir alguns roteiros, alguns critérios, e vai usufruir dessa marca também, desse know-how que essa marca criou. Quando a gente fala de franquia, então franquia é o direito de uso contratual de uso da marca, da ideia. Isso é franquia. Então você gostaria de usufruir de uma franquia do McDonald's. Você vai usufruir porque já existe o know-how, essa marca já é conhecida. E isso acontece com diversas marcas, sendo que nós temos aí mais de 3 mil marcas. Quando a gente fala de franquia, é o direito de uso da marca. Isso é contratual. É uma espécie de contrato, dentro dos contratos que nós temos. Lembra você que nós temos os contratos típicos e atípicos. Contratos típicos são aqueles que estão previstos no Código Civil, como tem o contrato de compra e venda, promessa, contrato também aí de permuta, contrato de doação, são os contratos previstos no Código Civil. E temos os contratos atípicos. Atípico quer dizer o quê? Que não está previsto no Código Civil ou em leis esparsas. Na situação da franquia, o contrato de franquia, ele é meio híbrido, porque nós temos uma legislação que trata do assunto, mas uma legislação fraca. Fraca porque nós temos aí cerca de 6 artigos. Então não dá para falar que a franquia ela é regulamentada por lei, porque é uma lei fraca, frágil. Então hoje o que vai regulamentar a franquia são os próprios contratos. Por isso o professor aqui defende que o contrato de franquia não é um contrato típico, porque não tem uma legislação forte. É um contrato atípico, ou seja, é um contrato pactuado, porque é um contrato que a lei, a 89, não fala muita coisa, são 6 artigos fracos, fala pouca coisa, então a gente precisa pactuar as informações para dar certo. Quando eu falo de franquia, vamos entender a regra do jogo. A primeira coisa que você precisa saber é que tudo é contratual. A classificação do contrato de franquia é um contrato oneroso, porque não é um contrato a título gratuito, É um contrato oneroso, ou seja, o franqueador ele cobra para que você, franqueado, utilize a marca dele. Então é um contrato oneroso. É um contrato bilateral, também é um contrato bilateral,
porque as partes chegaram a um consenso. É um contrato também consensual, ninguém forçou ninguém a nada. E esse contrato, olha que interessante, é um contrato que prevê diversas situações, ele é um contrato complexo. Quando eu falo do contrato de franquia, esse contrato ele pode amarrar diversas situações. O contrato de franquia ele pode amarrar um fundo de reserva, ou seja, eu utilizo a marca e eu sou obrigado a depositar um valor mensal, como se fosse um condomínio, para fazer um fundo de reserva. E esse fundo de reserva é para investir em publicidade. Então esse contrato permite isso, a franquia permite esse fundo de reserva. Além do fundo de reserva, a franquia também permite participação nos lucros. Então nós temos diversos contratos aí de franquia que existe uma participação nos lucros. 3, 4, 5% vai depender de cada negócio. Então depende muito de cada franquia também, mas permite isso também. Fato é, quando eu penso em contratar um serviço, uma franquia, quero usufruir do serviço de franquia, daquela marca, eu vou assinar esse contrato e eu preciso, obrigatoriamente, o franqueador e o franqueado precisam ter acesso para que gere transparência, que é chamada circular de oferta. Circular de oferta. Esse nome, circular de oferta, na verdade é uma minuta, né? Não tem a apólice do seguro? O seguro tem a apólice, que é um resumo do contrato. Essa circular de oferta seria mais ou menos isso, um resumo do contrato, as regras, os requisitos para que você possa usufruir da marca. Isso é obrigatório, porque quando a gente fala de franquia, o contrato de franquia, a circular de oferta, ela demonstra transparência e boa-fé. Então é obrigatório esse contrato. Tanto é que se não existe esse contrato, ou esse contrato tem um vício muito grande, eu posso pedir a anulidade do contrato, através de uma ação declaratória de anulidade do contrato, e aí não vou pagar multa nenhuma por ter assinado aquele contrato. Então é obrigatório, guarde isso, hein? Circular de oferta. Esse contrato de franquia, então, permite também a taxa de franqueamento ou de taxa de franquia. Ou seja, quando você quer contratar um serviço de franquia, não um serviço de franquia, mas ser parceiro dessa franquia, né? Ser um franqueado, usufruir do serviço do franqueador, da nome, do know-how do franqueador, você vai pagar o quê? Você vai pagar a taxa de franquia. Então nós temos aí, olha, professor, o custo é muito alto. E aí precisa analisar, né? Depende que situação, que serviço que você quer prestar, que segurança que você quer ter. Então eu posso pagar sim a taxa de franquia. Além de pagar a taxa de franquia, eu pago um valor mensal, que é o fundo de reserva para a publicidade, e ainda tem uma participação que eu tenho que pagar também do valor bruto da minha empresa, do meu comércio, para o franqueador. Então, tem diversos contratos, diversas espécies de franquias, e isso vai depender muito de uma situação contratual. Quando a gente fala de franquia, vamos lá. Nós temos a primeira classificação de franquia, que é a franquia chamada franquia clássica. Essa franquia clássica é a mais utilizada no Brasil. É aquela que realmente tem um contrato de franquia, deve ser um contrato escrito. Quando a gente fala de contrato de franquia, não é um contrato formal, né? Mas, na verdade, ele tem que ser escrito, porque são muitas regras. Tem que ter a circular de oferta, são requisitos básicos para uma franquia. Essa franquia clássica é a mais utilizada, é aquela que eu, franqueado, quero utilizar o nome do franqueador. Então eu contrato o serviço, pago a taxa de reserva, além da taxa de reserva, ou a taxa de franquia, como também é chamado, também pago o valor mensal para o fundo de reserva, também dou uma participação, sou obrigado a contribuir com uma participação. É a franquia mais utilizada. Essa franquia clássica é a mais utilizada no Brasil. Mas nós temos uma segunda franquia, que é a chamada franquia Master. Professor, o que é essa franquia Master? Essa franquia Master, eu contrato, né, a empresa, na verdade eu assino um contrato de franquia, de parceria para usufruir da marca, mas eu posso subfranquear também. No Brasil também não é muito comum. Eu sou franqueado, você é o franqueador, eu consigo também subfranquear a marca também. Isso não é muito comum no Brasil, os contratos normalmente proíbem isso, né? Só quem pode franquear é o franqueador, não o franqueado. Então isso no Brasil não pegou muito, mas nós temos alguns contratos aí, alguns gatos pingados nesse sentido. Outra espécie de franquia, de contrato de franquia, é a chamada franquia também associativa. Essa franquia associativa, na verdade, existe uma divisão de capitais, ou seja, acionistas, investidores. Também não é muito comum no Brasil, difícil a gente ter acesso a essa franquia. Outra franquia que aparece também, para você saber, é chamada multifranchise. Professor, o que é essa franquia? Franquia e franchise é a mesma coisa, né? Multifranchise, na verdade, eu vou investir na sua marca, mas não é uma marca só, são várias marcas. Então, quando eu assino o contrato com você, franqueador, sou franqueado, eu vou usufruir de diversas marcas que você possui, não apenas uma marca, diversas marcas. Isso acontece muito com escola, não só escola, mas também aí empresas do segmento de treinamentos, isso acontece muito. Eu vou investir em diversas marcas, eu sou um franqueado, mas não de uma franquia só, de uma marca só, de diversas marcas. Olha que interessante, olha quanta coisa tem em franquia. Quando a gente fala de franquia, existe um serviço obrigatório que o franqueador vai prestar ao franqueado.
Qual que é, professor? Nós temos aí a situação da montagem do negócio. O franqueado tem que ter um apoio, tem que ter uma assessoria do franqueador da montagem do negócio, né? Se aqui vai dar certo, se aqui não vai dar certo, valor de aluguel, ele tem que estar próximo ao seu franqueado. Mesmo porque, se você coloca a sua marca, né, para ser franqueada, para que ocorra o trabalho de franquia, em parceria de franquia, e o negócio começa a não dar certo, o telefone sem fio vai correr e você depois não vai conseguir vender a sua marca para ninguém, porque todo mundo vai ter medo, receio. Então o ideal é que tenha uma assessoria. Essa assessoria começa com a montagem do negócio. Além da montagem do negócio, também treinamento, hein? Então não só a montagem do negócio, mas também o treinamento. O treinamento também é muito importante, porque o treinamento vai treinar a forma de atendimento, o formato, o padrão de atendimento daquele tipo de serviço, prestação de serviço. Então, a franquia, o franqueador tem realmente que dar essa assessoria, não só na montagem, mas no treinamento. E além da montagem e treinamento, nós temos que ter qualidade também na publicidade. Então, o franqueador tem que dar ao franqueado realmente vai ter que ajudar, né, realmente na situação de publicidade. Por isso, nós temos aí esse contrato. Muitos contratos de franquia, existe esse fundo de reserva. Por quê? Você vai pagar um valor mensal, um valor fixo, mas existe uma publicidade. Você vê muito isso com várias empresas franqueadas, que a gente vê na televisão, né? Cacau Show, Brasil Cacau, entre outras empresas que você vê propaganda em revistas, jornais, na televisão, no rádio. Mas isso é o quê? Todos franqueados contribuem com um fundo de reserva. Então, na verdade, não vai pagar nada mais, porque na verdade já está contribuindo com esse valor mensalmente. Então, é interessante, hein? Quando nós falamos de franquia, olha que interessante. Nós temos aí informações importantes. Quando eu falo de franquia, existe aí o fundo, na verdade existe a indenização do fundo da marca. O que seria isso, professor? Nós temos uma ação muito conhecida que é a indenização de fundo de comércio. Professor, o que é essa indenização de fundo de comércio? É muito comum você abre uma pizzaria, fica nessa pizzaria, você é locatário, alugou o ponto do locador, montou a pizzaria e aí vai o locador e fala, quero o imóvel de volta. Envolve muitas questões, direito de preferência, entre outras questões. Mas fato é, o que a jurisprudência relata, que realmente o sujeito que fica 5 anos no mesmo local, 5 anos no mesmo local, pelo menos 3 anos na mesma atividade, já gera o fundo de comércio. O que é esse fundo de comércio? Fundo de comércio é protegido. Professor, por que a jurisprudência protege tanto o fundo de comércio no Brasil? Protege porque nós sabemos o que mais emprega no Brasil não são as grandes empresas, as multinacionais. O que mais emprega no Brasil são os pequenos comércios, os pequenos escritórios. Eu emprego 2, você emprega 5, o outro emprega... Mas quanta gente trabalha, né? E te falo mais, pelo menos em empresa pequena você não é número, né? Você não é tratado como número. Então tem essa vantagem também. E quando a gente fala desse fundo de comércio, é uma proteção para a economia do país. Porque se eu sou investidor, sou comerciante e eu tenho receio de investir numa pizzaria, num restaurante ou qualquer outra coisa, eu não vou investir, vou deixar de gerar emprego. Então, por isso, existe uma proteção, sim, pacificada do fundo de comércio. Professor, como que funciona isso? Tem várias formas de calcular esse fundo de comércio, né? Diversas formas de calcular. Mas fato é que quem fica no mesmo ponto comercial durante 5 anos e pelo menos 3 anos na mesma atividade já tem direito ao fundo de comércio. E aí cabe uma ação, tem um nome da ação. Ação indenizatória de fundo de comércio. É uma ação que eu consigo cobrar esse fundo de comércio. Por isso o ideal, quando ocorre o distrato do contrato de locação, ou ao final do contrato de locação, que as partes, o locador e locatário, locadores e locatários, devam realmente assinar um contrato, né, uma declaração que não tem mais interesse em continuar no imóvel. Mas nós temos aí teses boas para derrubar o fundo de comércio, hein? Então, o comércio falido não gera fundo de comércio. Como assim, professor? Então, meu comércio faliu. Eu estou 5 anos no mesmo imóvel, 3 anos na mesma atividade. Mas eu fechei, eu fali. Eu ingresso com uma ação contra o locador, pedindo a indenização de fundo de comércio. Professor, vou conseguir? Não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Porque, na verdade, você faliu. Então, que fundo de comércio que você vai cobrar? Então, esse fundo de comércio existe uma proteção jurisprudencial, não está na lei, mas é uma proteção interessante, ela tem muita coerência, tá? Fundo de comércio tem tudo a ver com franquia, porque franquia é um fundo de comércio, né? É um nome, é a marca reconhecida no mercado, testada e aprovada. Então, realmente, essa marca tem um valor. Nós temos aí o direito protegendo os bens fungíveis e infungíveis, né? E os bens também de valor não só de palpáveis, não é palpável a marca, mas ela tem valor econômico, tá? Então, franquia, quando a gente fala, fique atento. Vamos lá. Franquia, professor, como que eu faço então para contratar eu quero uma franquia, eu quero investir numa franquia, como que eu faço? Você vai pesquisar. Nós temos a Associação das Franquias, essa associação você consegue ter acesso pelo site,
é uma associação de franchise que cuida das franquias no Brasil. Hoje nós temos mais de 3.000 franquias que você pode investir. Entra lá, dá uma olhadinha e aí você vai ter acesso quais são os valores. Fato é que a franquia sempre vai ter contrato escrito, tem que ter, senão é enrolação. Além do contrato escrito, tem que ter nota, ou também chamada circulação de oferta, outros termos são utilizados. O que é isso? É um resumo do contrato, tem que ter isso, porque franquia preza pela boa-fé e pela transparência, e é importante você saber que você vai ter custo para isso. Qual custo? Você vai pagar a taxa de inscrição ou a taxa de franquia, que é para entrar no negócio, né, para ingressar no negócio. Depois dessa taxa você vai contribuir provavelmente com fundo de reserva e também com a participação dos lucros também. Normalmente funciona assim. Temos diversas espécies de franquia, as mais conhecidas, a mais utilizada no Brasil é a franquia clássica. Essa franquia clássica existe uma obrigação de fazer entre ambas as partes. A primeira obrigação de fazer seria realmente o treinamento, a montagem do negócio, treinamento e também a publicidade. Já outras espécies de franquia, conhecidas, porém pouco utilizadas no Brasil, é a Master, que nós conversamos aqui, que é uma franquia pouco utilizada no Brasil, porque a sua essência não combina, né, com os negócios no Brasil, mas tem muita gente que usufrui também. E tem uma franquia muito conhecida que é a Multifranchise, que é a franquia que você investe não só numa marca, mas em diversas marcas. Você é um franqueado, porém você investe em diversas marcas do franqueador. Então fique atento que isso é muito importante você saber e tem que estar atualizado. Corretor bom é aquele corretor que está ligado, está atualizado. Tem muitas franquias de imobiliária, acho que vale a pena você dar uma olhadinha aí para ver se vale a pena ou não, dependendo quais são os seus objetivos, tá bom? Olha só, vamos lá para a pergunta, tem uma pergunta já boa aqui, que é a Camila. Você acha que abrir uma franquia é mais garantia de sucesso do que abrir um negócio novo sem um nome no mercado? Eu sou muito sincero, quem me conhece sabe disso, né? Pesquisas revelam que sim. Quando você abre um comércio novo, você tem 25% de chance de dar errado. Diz a pesquisa do Sebrae que se você abre um negócio franqueado e franqueador, a chance de dar errado é 3%. Então, realmente, quando a gente abre um negócio sem ser franquia, o risco é maior. Por quê? Porque nós vamos testar o negócio, a ideia no mercado. A franquia já foi testada, já foi aprovada, né? Mas sempre com muito cuidado. Tem que analisar qual seria a melhor franquia para você. Por quê? A gente tem que lembrar que tem custo. O custo é alto, mas às vezes compensa, precisa analisar. Como assim, professor? Não entendi. Tem gente que não gosta de trabalhar de sábado. Aí você abre uma franquia de restaurante. Ou seja, o maior movimento é o sábado, é o domingo, é o final de semana. Então você tem que analisar o tipo de serviço se combina com o que você quer. Além disso, você tem que calcular 30% a mais. Quando você vai contratar um serviço de franquia, calcula uns 30% a mais. Porque você vai ter que pagar taxa de franquia, vai ter que arcar com os valores mensais, fundo de reserva, com a contribuição. Mas é importante você ter um caixa, porque você precisa aguentar no mercado, especialistas dizem que você precisa aguentar pelo menos 3 meses no mercado. Mesmo que seja um serviço com franquia, você precisa de um caixa para aguentar 3 meses. Então é importante que você tenha um caixa de 30% a mais do que o negócio que você vai abrir, mesmo sendo franquia, tá bom? Então, muito cuidado, porque franquia parece sim, as pesquisas revelam que é um bom negócio, mas também vai muito do perfil de cada um. Não adianta você querer abrir uma franquia que não é do seu perfil, porque você não gosta de trabalhar final de semana. No mercado imobiliário, eu particularmente acho interessante, porque imagina você corretora faz captação. Se existe uma franquia bem organizada e honesta, né, com um contrato muito bem feito, vira uma rede, né? Todo mundo capta. Quantos imóveis vão... Professor, mas eu vou ganhar menos, mas pelo menos na captação vai ser maior. Você tem um banco de dados de informações. Então, acho interessante esse modelo sim, tá bom? Vamos lá, Vanessa Rodrigues, São José dos Campos. Olha só, qual o custo médio para abrir uma franquia de uma imobiliária? Franquia é muito relativo, né? Nós temos franquias de 50 mil até 300, 1,5 milhão. Agora de imobiliária não, o que eu vejo por aí, o professor que também faz muito contrato de franquia, participa como consultor jurídico, que a gente vê aí um valor inicial de 20 mil reais, de 20 a 50 mil, é o que eu vejo por aí, que é a taxa de inscrição na franquia, mais a contribuição mensal. Mas também tem que analisar com muito carinho para ver se compensa para você, porque isso é o objetivo que você quer. Será que você quer atingir, você quer ser corretor no Brasil todo? Aí eu acho que vale a pena. Será que você quer ser um corretor regional? Ah, eu acho que não, né? Porque você é um corretor mais caseiro. Tudo depende muito do perfil, do sonho que você quer, tá bom? Então um abraço para você, para Vanessa e para Camila, as mulheres fazendo pergunta hoje aqui no Questão de Direito. Quero agradecer a todos que assistiram ao nosso programa, um grande abraço, sucesso e sorte da vida. Tchau!